coloquei aqui para gravar. E, bom, vamos começar e eu vou comentando as coisas com o decorrer da aula. Bom, primeiro, hipertensão arterial, a gente precisa entender o que é, o que acontece com o corpo para um paciente gerar uma hipertensão arterial. Tem duas causas básicas e óbvio que dentro dessas duas causas tem outros mecanismos que, digamos, que vai terminar nessas duas causas. Seria o aumento do gasto cardíaco e o aumento da resistência periférica. Inclusive, essas duas estão muito associadas, porque o aumento da resistência periférica pode me aumentar o gasto cardíaco, justamente porque pode me aumentar a frequência na tentativa de levar o sangue para onde teoricamente não está chegando, justamente pelo aumento dessa resistência periférica. Quais mecanismos que a gente pode ter para gerar também essa hipertensão arterial? Um deles é um sistema nervoso simpático extremamente ativado. Por quê? Se a gente lembrar do sistema nervoso simpático, a gente está falando de uma situação como se fosse de luta ou fuga. Então a gente está falando de um corpo que está preparado para algum tipo de ataque. Então a gente tem um aumento da frequência cardíaca. Então, se o simpático está muito ativado, seja por qualquer motivo, por exemplo, um feocromocitoma, que é um tumor produtor de catecolaminas, de noradrenalina e adrenalina. Nesse caso, o paciente ele pode apresentar hipertensão arterial também e está totalmente relacionado, está diretamente relacionado com o sistema nervoso simpático ou adrenérgico. Também a retenção de sódio, já seja pela dieta ou por um excesso de angiotensina. A angiotensina a gente vai falar bastante dela em cardio em geral. Hoje, inclusive, a gente fala de 2 grupos de fármacos que têm a ver com angiotensina, que pelo próprio nome, anjo que é vaso, tensina é tensão, e tudo que gera tensão é como se estivesse contraído. Então a contração do vaso não é o único, mas uma das substâncias que faz isso é a própria angiotensina. Então, se a gente tem muita angiotensina, a gente tem muita vasoconstrição. Se a gente tem muita vasoconstrição, a gente aumenta a resistência periférica, e a gente já viu que o aumento da resistência periférica é uma causa de hipertensão arterial. Então, um dos tratamentos vai ser atuar inibindo ou impedindo a formação de angiotensina. Outra coisa também pode ser uma hipertrofia estrutural, que isso, na verdade, não sei se você já tinha parado para pensar, mas, por exemplo, a chance de uma pessoa, conforme vai passando os anos, uma das coisas que é quase certa é que vai usar óculos e que tem hipertensão arterial. Justamente por uma hipertrofia estrutural que o próprio coração vai ter por anos, que ele está lá trabalhando durante anos, acaba que o coração cresce de alguma forma e pode gerar uma hipertrofia, e isso também pode me gerar uma hipertensão arterial. E é lógico que esses dois mecanismos estão muito juntos, porque uma hipertensão arterial pode levar a uma hipertrofia, principalmente de ventrículo esquerdo, e uma hipertrófia pode acabar gerando uma hipertensão se caso não tinha o paciente antes. Bom, tem em conta que o tratamento, isso daqui vocês vão acho que ver muito bem interna, porque interna é todo o tratamento, independente se é farmacológico ou não, e terapêutico a gente sempre volta para a parte farmacológica, mas de qualquer forma eu coloquei aqui que o tratamento ele não depende só de condutas farmacológicas, depende do estilo de vida que leva o paciente, e esse estilo de vida em relação a exercícios, em relação à dieta. Dentro da dieta, se tem um consumo exacerbado de sódio ou substâncias osmoticamente ativas que faz com que retenha líquido, porque também a hipervolêmia, ou seja, a gente ter uma grande quantidade de volume sanguíneo também pode me gerar uma hipertensão arterial. E bom, resumindo, é o que estava escrito aqui. E moderar também o consumo alcoólico, porque não se sabe muito bem qual o mecanismo que o álcool, através de qual o álcool pode aumentar a hipertensão, pode gerar uma hipertensão, mas também está associado com o consumo excessivo. Bom, chegando nos grupos de antihipertensivos, que é onde interessa aqui para a gente terapêutica, nós temos os diuréticos, que a gente vai classificar depois deles em tiazídicos, diasa ou ahorradores de potássio. Os IECA, que os IECA são basicamente inibidores da enzima convertidora de angiotensina. Por quê? Porque se vocês lembrarem que a gente tem angiotensinógeno, que se transforma em angiotensina 1, que se transforma em angiotensina 2. E basicamente a que interessa pra gente, a que vai gerar toda essa vasoconstrição que pode gerar uma hipertensão arterial, é principalmente a angiotensina 2. Então, a partir do momento que a gente inibe a enzima que ajuda na produção dessa angiotensina, a gente reduz também a produção, a vasoconstrição, diminui a resistência periférica e com isso diminui a tensão arterial do paciente, que vai estar elevada.
Os ARA2 são antagonistas dos receptores de angiotensina. E por que ARA2? Porque é justamente antagonista dos receptores de angiotensina 2. Eu coloquei aqui com as siglas porque é muito difícil você ouvir, inclusive, um médico falando que vai receitar para um paciente um inibidor da enzima convertidora de angiotensina ou então um antagonista do receptor de angiotensina 2. Geralmente se fala realmente com as siglas e se vocês forem ler em algum lugar, muito provavelmente também vai estar com as siglas, da mesma forma que o BCC. BCC são os bloqueantes de canais de cálcio. Porque se a gente for pensar, eu tenho essa associação muito grande que cálcio para mim é contração. Então, onde tem cálcio vai ter contração. Então, se a gente inibe canais de cálcio, a gente está diminuindo a contração, já seja do coração ou inclusive do músculo liso vascular, que também pode alterar a vasoconstrição. Depois, pode reparar que aqui está tudo em letra maiúscula, justamente porque são os fármacos que a gente vai pensar primeiramente frente a um paciente com hipertensão arterial. Mas a gente tem outros grupos, como são os beta-bloqueantes, que os beta-bloqueantes atuam nos receptores adrenérgicos de tipo beta, e como a gente falou que o sistema nervoso simpático está muito relacionado com isso, é uma opção terapêutica. Bloqueantes alfa, que também estão relacionados com o sistema nervoso simpático. Simpaticolíticos centrais, que a gente vai ver depois alguns fármacos que atuam a nível central, principalmente bloqueantes alfa também a nível central, vasodilatadores diretos e inibidores de renina. Esses, basicamente, dois últimos não são tão usados, não tem tantos fármacos envolvidos com esse mecanismo de ação, mas são opções terapêuticas. Alguma dúvida até aqui? Bom. Lucas, tu tá Sim. gravando? Tô. Tá, né? Deixa eu conferir agora. Tá. Aqui eu deixei uma tabelinha que, como eu falei também, isso aqui vai ser mais útil para vocês em interno do que para a gente em terapêutica, porque em terapêutica a gente vê fármacos possíveis para serem utilizados, dentro de interno vocês vão ver dentro de cada caso para que paciente serve ou não e também com diagnóstico. Mas, de qualquer forma, essa daqui é a última classificação de hipertensão arterial que saiu, que em um paciente normal ele tem 120 por 80, ou menos do que isso. Também varia, né? Porque se for muito menos, a gente tem um paciente hipotenso. Mas como o centro aqui é de hipertensão, 120, 80 tá perfeito, milímetros de mercúrio. Para hipertensão, a gente fala de um paciente que tem de sistólica de 120 a 139, de diastólica de 80 a 89. Essa pré-hipertensão ela pode ser tratada ou não. Geralmente, o paciente, o médico que está acompanhando esse paciente vai tentar com outras medidas, como a gente já falou, moderar o consumo de álcool, atividade física e alterar a dieta para ver se essa hipertensão ela cede ou não. Depois, a hipertensão de grau 1 ou estágio 1 é de 140 a 159 para a sistólica, de 90 a 99 para a diastólica. E uma hipertensão grau 2 ou estágio 2 é acima de 160 para a sistólica e acima de 100 para a diastólica. Bom, aqui começamos com os diuréticos. Primeiro, o que um diurético ele vai fazer? Ele estimula a excreção de água e eletrolitos, principalmente o eletrolito que mais interessa pra gente aqui é o sódio, justamente porque a gente já falou que uma dieta rica em sódio pode me alterar e aumentar a pressão arterial. Então os diuréticos basicamente o que vão fazer é estimular a saída, a eliminação de água e de sódio. Aqui a gente pode dividir em vários tipos de antibióticos, já não sei nem o que eu estou falando, de diuréticos que a gente tem. Inibidores da reabsorção de sódio, que eles podem atuar em 3 lugares diferentes, que são esses 3 tipos de diuréticos que a gente vai ver. Pode ser um diurético diasa, que vai atuar na asa ascendente grossa de Henle, que se lembra da nefrona, é a parte... Eu devia ter colocado um desenho aqui, né? Mas é basicamente uma parte que... Aqui, ascendente grossa de Henle. E a gente tem como fármacos a furosemida, piretanida, bumetanida e torazemida. E aqui eu coloquei que eles têm uma alta eficácia. Esse FeNA significa fração excretada de sódio. Excretada de sódio.
Isso quer dizer o quê? Que eles vão aumentar de entre um 15 a 25% a excreção de sódio que a gente tem naturalmente do corpo. E a gente vê que a partir... esses são os que mais eliminam, digamos. E justamente na asa grossa de Henle, porque onde a gente tem a maior quantidade de reabsorção de sódio, na verdade, é na primeira parte da nefrona. Ali, passando já o filtrado glomerular, ali a gente tem uns 65, 67% de reabsorção de sódio. Na asa grossa de Henle, a gente tem aproximadamente um 25% de reabsorção. Então, se a gente cortar esse mecanismo de reabsorção na asa grossa de Henle justamente com um diurético de asa, a gente basicamente elimina todos esses 25% que ia ser absorvido antes. Em relação aos diuréticos tiazídicos, eles atuam principalmente na primeira parte do túbulo contorneado distal. Eles têm uma eficácia mediana, pode aumentar entre uns 5 e 10% da eliminação de sódio. E aqui a gente tem a hidroclorotiazida, bendroflumethiazida, clortalidona e indapamida. Aqui eu coloquei vários exemplos, mas a gente vai ver que nem todos estão aqui na Argentina. Na verdade, são muito poucos que estão aqui, mas aqui a gente pode ter em consideração hidroclorotiazida e furosemidas por diuréticos de asa, que inclusive são os mais utilizados. Em relação aos diuréticos ahorradores de potássio, por quê? O sódio e o potássio e também o cloro, eles estão muito ligados entre si. Então, quando a gente estimula, e como os diuréticos também eles estimulam a excreção de água e eletrolitos, a gente pode acabar perdendo potássio, cloro, junto com a água e o próprio sódio. Então, é interessante a gente ter um diurético que tem essa opção de que nos... como se diz? De que nos impede de perder potássio justamente porque a hipocalemia ou a hipercalemia é um problema muito sério no organismo, principalmente a nível cardíaco. Então, os diuréticos ahorradores de potássio atuam principalmente na parte final do túbulo contorneado distal e também pode atuar no princípio ali do que é o túbulo coletor. A gente tem aqui a espironolactona, que é um antagonista competitivo da aldosterona, que a gente já vai ver o que significa tudo isso e a diferença que tem, a amilorida e o triamtereno. Eles têm uma baixa eficácia, uma fração de sódio, de excreção de sódio menor a 5%, mas ainda assim é uma medida terapêutica justamente se a gente tem um paciente que está perdendo muito potássio, ele está com potássio muito baixo, a gente não vai dar outros tipos de diuréticos, como os outros dois que a gente viu, porque a gente pode ter uma perda muito grande e isso levar a um pior pronóstico para o paciente. Outros diuréticos que a gente tem são os osmóticos, como o manitol, isosorbide e a ureia, que tem baixa eficácia, mas ainda assim existem. Inibidores da andrasa carbônica, que atuam principalmente nessa primeira fase da reabsorção de sódio, que tem a ver com a formação do ácido carbônico, de bicarbonato, e isso me impede, a inibição da andrasa carbônica me impede de ter esse transporte de bicarbonato com sódio e que o sódio seja reabsorvido. Como fármacos a gente tem acetazolamida, dorzolamida e diclorfenamida. Eles também têm uma baixa eficácia, mas de qualquer forma é uma opção terapêutica. Outro termo que vocês podem chegar a ver em algum lugar, quando a gente fala de diuréticos com alta eficácia, vocês podem ver também como sinônimo, que é tétio alto. Isso nada mais significa do que é um diurético com alta eficácia. Não existe tétio médio, mas geralmente fala de tétio alto, tétio barro. E nesse caso, por exemplo, os diuréticos de asa seriam diuréticos de tétio alto. E para que a gente vai usar basicamente diuréticos? É de primeira escolha para tratamento de hipertensão e diminui muito a mortalidade desses pacientes. Principalmente se a gente fala de pacientes idosos com insuficiência cardíaca e também um hiperaldosteronismo secundário, justamente porque a aldosterona ela retém sódio e água e isso me aumenta o volume do paciente, me aumenta o sódio e isso pode me gerar uma hipertensão arterial. Lembrando que os diuréticos também são extremamente utilizados em insuficiência cardíaca. Alguma dúvida até aqui? Então, começamos com os tiazídicos. Os tiazídicos, aqui coloquei de novo os exemplos, eles são os principais de primeira linha para tratamento de hipertensão arterial.
Como mecanismo de ação, uma coisa que eu não comentei antes. Para esses fármacos chegarem na luz tubular, concorda comigo que, por exemplo, a gente teve uma ingestão oral. A hora que esse fármaco chega no rim, ele precisa ser secretado para a luz tubular, certo? Senão ele não vai conseguir atuar. E como que eles podem fazer isso? Através de um filtrado glomerular, como digamos, a maioria das substâncias, a própria água que forma a urina, ou pode ser por secreção tubular. A maioria dos diuréticos atuam com secreção tubular. Então eles usam um tipo de transportador. Esse transportador é o OAT, que significa que são transportadores de ácidos orgânicos. Por que é interessante saber isso? Por conta de efeitos adversos e de interações que podem ter com outros fármacos. Porque tem outros fármacos que vão usar esse mesmo transportador ou algumas substâncias, e se tiver interagindo um diurético que usa esse transportador junto com uma outra substância, um outro fármaco que usa o mesmo transportador, a gente pode ter consequências que a gente vai ver em cada interação quando for necessário. Então, o mecanismo de ação: os diuréticos tiazídicos, não seria diferente, se secretam de forma ativa no túbulo contorneado proximal. Isso quer dizer o quê? Que eles usam um transportador, o OAT, para chegar na luz tubular e poder atuar. Eles atuam principalmente em túbulo contorneado distal e eles inibem o transporte de reabsorção sódio e cloro. Então, ao inibir isso, você não reabsorve sódio e não reabsorve cloro, com isso você excreta e diminui a quantidade de sódio dentro do organismo. Obviamente sai junto com água, porque o cloro nem tanto, mas o sódio é osmoticamente ativo, então ele arrasta a água junto com ele. Em relação à administração, principalmente por via oral, tem uma rápida e muito boa absorção por via oral, tem uma alta união a proteínas, tem alta biodisponibilidade e a vida média é muito variável dentro desse próprio grupo. Porque a hidroclorotiazida tem duração de 2 horas e meia, mais ou menos, o tempo de vida média, indapamida de 14 horas e a com maior vida média é a clortalidona, que chega a 47 horas. Em relação ao metabolismo, a maioria desses fármacos não se metaboliza, com exceção da indapamida, que tem um metabolismo hepático, e a excreção é renal, principalmente a hidroclorotiazida, que vai usar esse transportador OAT. A indapamida é excreção por via biliar e a clortalidona, ela usa os dois, renal e biliar. Em relação a efeitos adversos, pode gerar uma hipocalemia justamente por conta do que a gente tinha falado, que a gente pode perder outros eletrolitos usando um diurético, um deles é o potássio, e isso pode gerar uma diminuição do potássio. Pode gerar uma hiperuricemia, porque o ácido úrico utiliza esse transportador OAT para ele poder ser excretado do corpo. Se ele está competindo com outra substância, alguma delas vai acumular, e no caso, se acumular o ácido úrico, pode gerar uma hiperuricemia, o que consequentemente depois pode levar a uma gota, dependendo da quantidade de ácido úrico que fica retido dentro do corpo. Pode gerar uma hiperglucemia, pode gerar hipercalcemia pelos mesmos motivos de que não vão ser excretados essas substâncias, pode gerar disfunção erétil, hiperlipemia, hipersensibilidade similar à que gerava as sulfas, porque a composição química dos diuréticos tiazídicos é muito similar às sulfas, o grupo de antibióticos que a gente tinha visto, que é sulfa, sulfonamidas, eles têm tem uma composição química muito parecida, então pode gerar uma reação de hipersensibilidade muito parecida com o que gerava as sulfas. Em relação às interações, pode interagir com fármacos que se chamam digitálicos. O que são digitálicos? Para que eles servem? Eles são antiarrítmicos. Então, eles aumentam o risco de uma fibrilação, principalmente da fibrilação ventricular. E eu não sei se vocês lembram de quando cursaram SEMI, provavelmente, a parte de cardio, que a fibrilação ventricular ela é altamente mortal. É muito raro um paciente que tem uma fibrilação ventricular que consegue cardiovertir ou algo do tipo para poder sobreviver. Então, muito cuidado em usar, ou pacientes que já utilizam algum digitálico como antiarrítmico, muito cuidado quando for implementar, por exemplo, um diurético junto com ele. Em relação aos corticoides, tem que tomar muito cuidado, porque os corticoides eles podem atuar em receptores mineralocorticoides, que são os receptores da aldosterona. E a aldosterona, o que ela faz? Ela retém sódio e água.
Então é basicamente você dá um diurético para eliminar água e sódio, você está dando um fármaco junto que ele retém água e sódio. Concorda que basicamente vai ficar no mesmo tamanho? Porque um quer excretar e o outro está querendo reabsorver. Então, por isso, essa interação também não é beneficiosa para o paciente, porque basicamente você não está tratando nenhuma coisa, nem outra não. Porque o corticoide você pode estar usando por algum motivo específico, mas nesse caso, para baixar a hipertensão arterial usando um diurético, você não vai ter uma resposta eficaz, porque um vai contrarrestar o outro. E também, muito cuidado em utilizar insulina ou catecolamina, porque a insulina e as catecolaminas já podem diminuir um pouco o potássio a nível sanguíneo, e a gente já falou que os diuréticos tiazídicos também, então pode gerar uma hipocalemia mais severa. Em relação às contraindicações, insuficiência renal não se deve dar porque você não sabe o que está acontecendo com o rim desse paciente, você vai dar um diurético para um rim que já não está funcionando direito. Contraindicado em hiperuricemia e gota. Por que eu coloquei os dois? Porque não necessariamente um paciente que ele tem hiperuricemia ele vai ter gota, mas todo paciente com gota vai ter uma hiperuricemia. Então, de qualquer forma, tem que tomar cuidado por conta do que a gente já falou, do transportador de ácidos orgânicos. Pacientes com diabetes também, porque que como um efeito adverso dos diuréticos é aumentar a concentração de glicose, você não vai dar para um paciente que já tem a glicose muito alta. Cirroses também está contraindicado e é classe D em embaraço, ou seja, não se deveria usar, a não ser que o benefício seja muito maior do que o risco. Aqui eu faço uma ressalva porque eu coloquei como contraindicação para vocês a cirroses, porque está no material de vocês. Porém, os diuréticos, eles podem, isso eu estou falando que eles podem ser usados em base ao Goodman, inclusive eu até marquei a página do livro para se caso depois vocês quiserem dar uma olhada ou levar para aula para poder discutir isso, porque aqui entra como contraindicação. Mas tem pacientes que têm cirroses que vai começar a gerar um edema no corpo e esse edema ele pode ser minimizado pelo uso de um diurético. Isso eu estou fazendo suposições, não é em qualquer caso que você poderia usar, mas segundo o livro é um uso de diuréticos alguns casos de cirroses. Mas eu coloquei aqui como contraindicação para vocês por conta do que está na aula. Se caso eles fizerem alguma ressalva ou falarem algo diferente, tenham isso em conta. Principalmente a furosemida é utilizada para pacientes com cirrose, mas diuréticos em geral, por essa questão dessa retenção de líquido, porque o fígado não tá todo fibrótico e não está trabalhando bem, digamos, em teoria poderia sim se usar. Mas fiquem, pelo menos por enquanto, com cirroses como contraindicação. Alguma dúvida dos diazídicos? Então, seguimos. Bom, diuréticos de asa. Principalmente furosemida e bumetanida, porque são os que a gente tem disponível aqui na Argentina. São os mais potentes dentre os diuréticos, justamente por conta do que a gente viu, que eles atuam a nível da asa grossa de Henle, que é onde a gente tinha uma reabsorção de sódio alta de até 25%, então eles são muito potentes. Porém, eles têm uma vida média muito curta, então isso me diminui um pouco, me diminui bastante, na verdade, a duração de ação deles. Por isso que se fala que eles não são antihipertensivos tão eficazes. Pode-se usar? Pode, mas se prefere geralmente diuréticos de asa para um paciente com insuficiência cardíaca, tá? Mas está dentro da aula de hipertensão, então pode ser usado sim. Se usa em pacientes com insuficiência renal ou insuficiência cardíaca. Principalmente tem em conta a cardíaca, justamente porque a insuficiência cardíaca gera edema agudo de pulmão, enfim, toda a consequência de uma retenção de líquido. Mecanismo de ação. Primeiro que ele também vai chegar no lúcio tubular por uma secreção ativa no túbulo contorneado proximal, que foi aquela questão, para ele chegar no túbulo, ele vai precisar usar um tipo de transportador, que também vai ser o OT. E ele vai inibir o cotransportador sódio-potássio 2-cloros na asa grossa de Henle. Isso vai fazer com que se excrete sódio, potássio, 2-cloros e água. Então aqui a gente já pode tirar também que um efeito adverso muito característico vai ser a hipocalemia. Dentro dos diuréticos, praticamente todos vão gerar hipocalemia. Os únicos que não são os alvadores de potássio, justamente pelo grupo que eles pertencem, que eles não têm essa característica de perder potássio. E além disso, tá documentado que eles podem produzir uma vasodilatação da arteríola, principalmente aferente renal, o que vai aumentar o filtrado glomerular. E isso está muito associado com
esses diuréticos dizem que eles podem aumentar as prostaglandinas. E por isso que depois, isso vai ser interessante depois para a gente ver algumas interações do porquê que alguns fármacos não se devem interagir com os diuréticos de asa, justamente por essa elevação de prostaglandina e essa suposta vasodilatação da arteríola que eles fazem. Suposta não, eles fazem, só que o que é suposto, o que tá, como é que é? O que estão suponhando é por conta da prostaglandina. A via de administração, principalmente via oral, intravenosa, se deixa para usar só em casos de urgência, ou seja, um paciente que chegou com uma hipertensão arterial muito provavelmente está confuso ou mesmo, como eu não diria, mas realmente uma urgência hipertensiva. Em relação à distribuição, tem uma alta em proteínas, o tempo de vida média é muito curto, aproximadamente de 1h30, justamente por isso que a gente estava falando que eles são muito potentes, mas tem uma ação muito curta, e a excreção é a nível renal. E a maior parte desse fármaco ele é excretado inalterado, ou seja, não sofre metabolismo, tá? Por isso que eu não coloquei nenhum tipo de metabolismo aqui. Em relação aos efeitos adversos, clássico de sempre, hipocalemia, aqui pode se associar uma hipomagnesemia, e isso, o que é o problema de a gente ter um magnésio baixo? A questão de sistema nervoso central, de cognição, também está relacionado, mas o que mais interessa para a gente aqui é porque o magnésio, a baixa de magnésio pode causar arritmias. Inclusive, a hipocalemia também, o maior problema da hipocalemia é gerar arritmias, por isso que eu falei em relação a problemas cardíacos, o baixo ou alto potássio também pode gerar, mas a hipomagnesemia também está muito associado a gerar arritmias. Também pode gerar uma alcalose metabólica justamente pelo desbalance de todo o estado ácido-base do paciente, porque você está tirando sódio, cloro e potássio do organismo. Pode gerar uma hiponatremia. Eu entendo que algo que a gente busca é justamente diminuir o volume sanguíneo e diminuir o sódio, mas também a gente tem que ter uma certa noção de que não pode baixar muito o sódio, porque ele é algo fundamental que a gente precisa ter no corpo. Então o efeito adverso é baixar demais o sódio e gerar uma hiponatremia. Hiperuricemia, pelo mesmo motivo do que a gente tinha falado antes, por conta do transportador. Hiperglucemia, hiperlipêmia e ototoxicidade, e essa ototoxicidade pode me gerar hipoacúsia, tinnitus e vértigo. Então vai atuar tanto a nível coclear quanto a nível vestibular no ouvido. Em relação às interações, ele pode aumentar a toxicidade dos anticoagulantes, porque eles vão aumentar a atividade dos anticoagulantes orais. Então tem que tomar muito cuidado, porque se você aumenta a atividade, você pode acabar tendo uma atividade exacerbada, isso não é legal. Em relação às aminoglucosas, também não se recomenda utilizar junto, porque, se a gente lembrar lá da aula de antibióticos, os aminoglucosas eram uma classe de antibióticos que tem como efeito adverso a própria ototoxicidade, então a gente junta dois fármacos que têm o mesmo efeito adverso pode piorar. Os digitáricos também, pela questão da arritmia. O propanolol, que a gente vai ver mais na próxima aula, que é um beta-bloqueante, tá, de primeira geração, que sendo beta-bloqueante, ele pode ajudar, digamos, a controlar a hipertensão do paciente. Mas a gente está usando dois fármacos, a gente tem que tomar muito cuidado para ver se a gente não vai acabar gerando uma hipotensão nesse paciente. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, principalmente para o propanolol, por mecanismos que a gente vai ver mais para frente, quando a gente for ver beta-bloqueantes. As sulfonilureias, porque as sulfonilureias, apesar de serem fármacos que se usam para tratar a diabetes, ela tem como efeito adverso poder gerar também uma hiperglucemia. Em relação aos AINES, por competição do mesmo transportador, porque os AINES são anti-inflamatórios não esteroides e a maioria deles são fármacos ácidos, com exceção de paracetamol e mesolida, todos os outros são ácidos, então vamos usar o mesmo transportador, que é o OAT. E além disso, e os corticoides também tem que tomar cuidado pela questão que a gente já falou, de retenção de água e sódio. Os AINES e os corticoides também, mas nem tanto, tem que tomar muito cuidado também, porque os AINES, quando eles inibem uma parte da cascada de inflamação, eles diminuem a produção de prostaglandina. E se a gente falou que os diuréticos de asa fazem uma vasodilatação da arteríola renal, com a suposição de que fazem através da estimulação de prostaglandinas,
é basicamente, por um lado, a gente estimular a prostaglandina e os AINES eles diminuírem a produção. Então a gente não vai ter nem o que estimular, porque a gente vai ter uma diminuição das prostaglandinas. Então é uma outra característica que teria em consideração em relação à interação de um diurético de asa com um AINES também. Principalmente a aspirina, que geralmente o paciente pode estar anticoagulado com aspirina por conta da hipertensão e usar um diurético de asa para controlar isso, então tem que tomar muito cuidado para não fazer esse tipo de recomendação. Em relação às contraindicações, insuficiência renal crônica, aqui eles podem ser usados em insuficiência renal, mas nesse caso em crônica não, talvez uma aguda. Alergia a sulfonamidas, também pelo mesmo motivo. Cirroses, embaraço, hipovolêmia e desidratação. Justamente porque hipovolêmia e desidratação, a gente já está falando de um paciente que tem uma baixa volêmia ou tem uma baixa volêmia, e o paciente que já tem uma baixa volêmia, você vai dar um diurético para excretar mais ainda algo que ele já está em falta, e a desidratação pelo mesmo motivo. Até aqui tudo bem? Perfeito. Diuréticos ahorradores de potássio. Como exemplos temos a nunca me sai esse nome, espironolactona, triamtereno e amilorida. Eu coloquei triamtereno e amilorida separados só por uma barra porque eles são muito parecidos entre eles, e a espironolactona ela tem uma diferença justamente pelo mecanismo de ação que a gente já vai ver, e a amilorida está em letra maiúscula porque é a que está disponível aqui na Argentina, o triamtereno não. Como que eles chegam na luz tubular? Pelo mesmo mecanismo até agora, que é por uma secreção tubular, e eles vão inibir a reabsorção de sódio no túbulo contorneado distal e na parte inicial do túbulo colector, como a gente já tinha visto. Eles vão diminuir o intercâmbio do potássio. Por quê? Se a gente chegar no túbulo contorneado distal e no túbulo colector, a gente vai ver que a gente tem um transportador de potássio, um transportador de sódio, que é o de sódio é o ENaC, e o de potássio era o ROM-K, se eu não me engano. Enfim, são transportadores separados. Não é um transportador, como a gente tinha visto até agora, que se tira sódio, tira cloro também, porque eram cotransportadores. Como a gente viu do sódio, potássio, 2 cloros, também era um transportador só para esses 3 tipos de íons. Nesse caso, não. No túbulo contorneado distal e no túbulo colector, a gente tem as células têm esses transportadores por separado. Então, vamos supor, aqui a gente tem uma célula, aqui eu tenho um transportador que ele é de potássio e eu tenho outro transportador para sódio. Então, eu posso inibir só o de sódio sem alterar o de potássio. E é justamente o que os diuréticos ahorradores de potássio fazem. Ao inibir esse transportador de sódio, não reabsorve o sódio e o potássio está ali tranquilo porque ele tem um transportador próprio dele. Agora, a espironolactona, ela inibe a reabsorção de sódio, só que ela inibe intracelularmente, ou seja, ela vai atuar aqui dentro dessa célula e não pelo lado de fora. E ela depende de concentrações altas de aldosterona. Por quê? Porque elas têm um mecanismo de ação de serem antagonistas, ou seja, elas usam os receptores de aldosterona para impedir a aldosterona. Se impede a aldosterona, a gente não tem absorção de sódio e nem de água. E a amilorida, que é um pouco diferente, ela inibe a absorção de sódio, porém pela luz tubular, digamos, e não intracelular. É basicamente essa diferença entre esses dois. São mais potentes, a amilorida e o triamtereno, e não depende das concentrações de aldosterona, o que por aí é mais interessante pra gente, porque a gente não depende de um paciente que tem aldosterona alta para esses fármacos poderem atuar. Em relação à administração, sempre por via oral. Em relação à vida média, a amilorida tem uma vida média muito maior do que a espironolactona. Agora saiu como se diz? De primeira. E aqui eu não falei o que era. ENaC é canal de sódio epitelial. Que é esse transportador, eu falo transportador, mas canal serve como transportador, então basicamente sinônimos. E a espironolactona tem uma vida média muito mais curta do que a amilorida.
Bom, em relação ao metabolismo, a espironolactona se metaboliza compostos ativos, então, apesar dela ter uma vida média curta, ela ainda consegue ter uma duração de ação maior do que com os diuréticos que a gente viu anteriormente, que eram muito potentes, mas não tinham tanto tempo de duração de ação. A espironolactona já não. Por quê? Como ela gera um metabolito ativo a partir do metabolismo dela, eles continuam ainda fazendo efeito, apesar do fármaco em si, do composto químico que entrou, ter sido excretado já. E aqui eu coloquei que tem entre um 35% e 75% de atividade biológica, que significa a espironolactona, digamos que ela tinha um 100% de resposta. Ela foi metabolizada e gerou um metabolito que é ativo. Esse metabolito que é ativo vai ter entre um 35% e um 75% de ação que teria a espironolactona se ela tivesse inteira ainda. Deu para entender? Perfeito. E a amilorida sofre um metabolismo hepático. Excreção das duas por via renal em relação aos efeitos adversos. Aqui mudou o efeito adverso. E por isso que está escrito em letra maiúscula, porque é algo comum, é algo que pode acontecer e não é hipocalêmia, senão que uma hipercalêmia, porque são diuréticos que são ahorradores de potássio. Então, eles vão... Não é que eles... Eu vou usar essa palavra, mas não seria mais certa, mas é como que eles retêm o potássio. Porque justamente ele não deixa ser excretado porque ele atua só no dissódio. Então ele vai reter mais potássio e isso pode me aumentar. Qual que é o problema disso? A nível cardíaco também gerar arritmias. E depois alguns efeitos adversos mais característicos de cada fármaco. A espironolactona pode gerar uma ginecomastia porque ela tem uma estrutura esteroide e pode acabar atuando em receptor de andrógenos, principalmente de andrógenos, receptores esteroides, estrogênicos principalmente, e gerar uma ginecomastia. E a amilorida pode gerar cefaleias, alterações gastrointestinais e algo que se conhece como anemia megaloblástica por uma alteração do ácido fólico. Na verdade, a amilorida pode gerar, mas está muito mais relacionado com o triamtereno. Mas pode gerar também, já porque eles são muito, muito similares. Em relação às indicações, os dois estão relacionados com hipertensão arterial, mas a espironolactona, principalmente uma hipertensão arterial relacionada com hiperaldosteronismo. E podem ser indicados também para hipocalêmia no caso de um paciente que ele estava tomando algum outro diurético, que estava perdendo muito potássio em controles que fizeram a partir do momento que ele começou a tomar os diuréticos, viram que o potássio estava baixando muito, você pode acabar trocando o diurético que estava perdendo potássio por esse, justamente pela diferença que eles têm desse grupo específico de reter o potássio. Contraindicados, obviamente, em pacientes que já apresentam uma hipercalêmia e uma insuficiência renal que esteja ativa. Até aqui, tudo bem? Então, seguimos e só faltam mais dois grupinhos para a gente ver hoje, que são os IECA e o próximo são os ARA2. Bom, em relação aos IECAs, como a gente já tinha falado, são inibidores da enzima convertidora de angiotensina. O que essa enzima naturalmente faria? Ou seja, a enzima convertidora de angiotensina, o que ela faz? Ela converte angiotensina 1 em angiotensina 2. E como a gente falou, angiotensina 2 faz vasoconstrição e isso pode me aumentar a pressão arterial. E a enzima convertidora de angiotensina, ela também inativa a bradquinina. E bradquinina é uma substância vasodilatadora. Isso, a enzima normal, sem ela estar inibida, ela faz essas duas coisas. Então, quando a gente inibe essa enzima, a gente vai impedir a conversão de angiotensina 1 em 2 e a gente não vai inativar a bradquinina, ou seja, a bradquinina ela pode ter a função dela, que é vasodilatar. Então, a gente aqui tem dois mecanismos. A gente impede a vasoconstrição e favorece uma substância que é vasodilatadora a atuar justamente porque ela não está sendo inativada. Então, através desses dois mecanismos, a gente consegue gerar uma vasodilatação maior e uma melhora nesse paciente. Elas podem se classificar segundo os grupos químicos. Se esse fármaco na estrutura química apresenta uma molécula, um grupo de sulfidrilo unido, ele entra como grupo 1, como por exemplo o captopril. Se tem um grupo carboxilo, é de grupo 2, como o enalapril, lisinopril, quinapril e ramipril. E se tem um grupo fosforil, que aqui faltou, mas seria um grupo 3, a gente tem o fosinopril. Aqui eu acho que por uma questão
não sei, não posso julgar, mas uma questão digamos, de familiares ou algo que toma algum tipo desses, algum IECA, a chance de ser captopril ou enalapril é grandíssima. Então, são os mais utilizados dentro desses fármacos. Em relação ao mecanismo de ação, eles fazem uma inibição competitiva dessa enzima, que é a enzima convertidora de angiotensina. Em relação à administração por via oral, tem uma rápida absorção, então isso é muito vantajoso porque um paciente, por exemplo, ele está apresentando uma crise, não diria uma crise hipertensiva, mas ele constatou que ele está com a pressão alta agora, ele toma em questão de minutos, já começa a baixar, porque eles atuam muito rápido justamente por conta da absorção. Tem uma biodisponibilidade alta de 75%, não ou os IECAs em geral, eles não diminuem, a absorção deles não está influenciada a partir da alimentação ou não, então pode tomar o remédio junto com alimentos, com exceção do captopril, que sim vai diminuir a biodisponibilidade com os alimentos por uma questão de absorção. A vida média é de entre 1 e 3 horas, porém, por que eles, digamos, apesar de uma vida média curta, por que eles ainda seguem sendo utilizados, sendo que a gente já tinha falado em outros fármacos, em outras aulas, inclusive, não só hoje, que quando a gente tem uma vida média curta não é vantajoso porque dura muito pouco tempo de ação. Porque como eles fazem uma inibição competitiva, isso não quer dizer, competitivo não é a mesma coisa que dizer reversível ou irreversível, tá? Mas como a inibição competitiva, a partir do momento que ele se une na enzima, ele fica ali. Então, o que essa vida média me diz? De todo o fármaco que entrou, uma parte se eliminou e a outra parte que eu não consigo ver em plasma é porque está unida à enzima. Só que, infelizmente, a gente não consegue calcular o quanto realmente se perdeu e o quanto está unido à enzima. Mas se sabe que a duração de ação dele é maior porque ele se une e fica um tempo ali. Não é que ele se une, inibe e vai embora rapidamente, digamos. Então, apesar de uma vida média mais curta, eles têm uma duração de ação interessante e são bons fármacos para serem utilizados nesse caso. A excreção ela é principalmente renal. Eu coloquei principalmente porque varia muito. Se vocês pegarem a lista de fármacos que pertencem ao grupo dos IECA, é enorme. Então pode ter uma variação entre um e outro, mas é principalmente por via renal. Não é aconselhado utilizar embaraço, principalmente em segundo e terceiro trimestre, porque eles podem ser embriotóxicos. Como efeito adverso, perdão, tosse, hipotensão, hipercalemia, justamente a hipotensão, porque a gente está buscando gerar uma diminuição, mas não tanto. Pode gerar uma hipercalemia, insuficiência renal, agranulocitoses e neutropenia. São os primeiros fármacos dentro desses grupos que a gente viu até agora que geram alterações a nível de células sanguíneas. Em relação às interações, a gente tem que tomar cuidado com diuréticos ahorradores de potássio ou suplementos de potássio. Tomar muito cuidado com os AINES por conta do mesmo transportador, com uma dieta hipossódica e com a digoxina, que a digoxina também é um antiarrítmico. Até agora, alguma dúvida? Então, passamos para o último grupo de fármacos que a gente vai ver hoje, que são os ARA2, que são os antagonistas dos receptores de angiotensina 2. Aqui eu já vou aclarar uma coisa. Tem dois tipos de receptores de angiotensina. Segundo a diapo de vocês, é algo que eu achei um pouco confuso que ficou lá, então vou explicar já antes, eu não coloquei aqui. Mas se a gente for ver, o mecanismo de ação dos ARA2 são antagonizar os receptores de angiotensina de tipo 1. Ou seja, a angiotensina 2 ela tem dois tipos de receptores. Ela pode se unir a um receptor de tipo 1 ou um receptor de tipo 2. Mas de qualquer forma a gente está falando de angiotensina 2. Ou seja, o ligando desses dois receptores vai ser angiotensina 2. É que o receptor da angiotensina pode ser de tipo 1 ou tipo 2. O receptor de angiotensina de tipo 1 é o que provoca a vasoconstrição e o que a gente consegue pensar normalmente da angiotensina. Os receptores de angiotensina de tipo 2, eles atuam de uma forma diferente. Não é exatamente isso que eles fazem, mas é como se eles fossem inibitórios. Ou seja, a partir do momento que a angiotensina se une ao receptor de tipo 2, ela não vai gerar a vasoconstrição que ela deveria gerar.
Por que eu falo isso? Porque na diapo de vocês, a não ser que eles tenham alterado, fala que eles antagonizam os receptores de angiotensina 1, o que faz com que a angiotensina 2 se una mais a receptores de tipo 2. Isso é verdade. Por quê? A gente impede que a angiotensina se una a um receptor que ela normalmente se uniria, que é o de tipo 1. Ela vai se unir aos receptores que estão disponíveis, que são os de tipo 2. E vocês vão falar assim, tá, se eu estou antagonizando um receptor e ela está se unindo a outro, ela não vai fazer a mesma ação? E a resposta é não, porque são receptores diferentes e que têm uma resposta diferente a partir da união da angiotensina. Então, se a angiotensina se unir no receptor de tipo 2, não tem problema. Deixa ela se unir. O importante é ela não se unir a receptores de tipo 1, por isso que a gente tem esse grupo de fármacos que vai impedir a união de angiotensina com o seu receptor de tipo 1. Ficou claro? Ok. Como fármacos a gente tem losartan, valsartan, irbesartan, candesartan e omesartan. Qual que é a diferença deles em relação ao antagonismo? Que pode ser competitivo ou não competitivo. Eu acho que em algum momento a gente já falou a diferença deles. A gente já falou qual que é a diferença de um competitivo para o não competitivo? Ou se você... Mas quer que explique a diferença? Pode explicar, Tá, para ficar mais claro. tá joia. Bom, a gente então tem receptores. Que a gente tem um sítio de união normal, que é onde vai se unir tanto o ligando quanto o fármaco. E a gente tem receptores. Nossa senhora, ainda bem que eu não faço artes. E a gente tem receptores. Na verdade, todos os receptores têm vários sítios de união. Enfim, quando for um antagonismo competitivo, o que significa? Que o fármaco compete com algo. Nesse caso, se é um antagonismo competitivo de angiotensina, o fármaco vai competir com a angiotensina. Então, o fármaco é o verdinho e a angiotensina é o rosa. Se esse fármaco chegar primeiro, ele vai se unir aqui. E a angiotensina não vai ter como se unir porque está ocupado o lugar dela. Por isso que é um antagonismo competitivo. No caso do não competitivo, é porque o fármaco não compete com onde nesse caso, a angiotensina ia se unir. Então, digamos que a angiotensina se una aqui. Ela pode se unir. Só que, se esse fármaco tiver unido no receptor também, não é exatamente isso que ele faz, mas eu gosto de fazer esse desenho esquemático só para entender. É como se ele girasse uma barreira aqui. Então, apesar de que se una a angiotensina aqui, ela não vai conseguir transmitir os sinais dela para gerar uma resposta. Então, o antagonista não competitivo, ele também, apesar de, como ele é não competitivo, apesar de ele não usar o mesmo sítio de união da substância que teria que se unir ali, ele impede de que essa substância gere uma resposta, que ela ative esse receptor dela. Ficou claro? Sim, muito obrigada. Imagina. Bom, em relação à administração por via oral, a absorção não se altera com alimentos, vida média de 3 horas. Porém, eles geram metabolitos ativos que podem ter uma vida média maior a 7 horas. Isso é muito interessante, justamente porque não importa, apesar do fármaco ter sido excretado, mesma questão que a gente já falou no outro grupo aqui hoje, que quando ele sofre metabolismo, uma parte dele vai ser eliminado, mas o metabolito que foi gerado a partir desse metabolismo, que é ativo, ele vai continuar fazendo a ação dele, então ele tem uma vida média mais prolongada. Tem uma alta biodisponibilidade também. Excreção não é tão alta por via renal, mas tem uma porcentagem por via renal e o resto se elimina por fezes. Em relação aos efeitos adversos, tem menor incidência de tosse e de angioedema comparado com os IECAs, que são basicamente os dois fármacos que atuam, digamos, a nível de angiotensina. Diminui a função renal, hipercalemia, são teratogênicos, então aqui muito cuidado com o embaraço, porque é a mesma coisa dos IECAs, eles são embriotóxicos, teratogênicos, o que preferirem,
Não está claro ainda que tipo de classe de embaraço que eles são, mas de qualquer forma, se puder, tenta optar por outro. Inclusive, quando a gente for ver beta-bloqueantes e antagonistas alfa-2, que isso é só para aula de hipertensão 2. Quando a gente for ver, são os fármacos de preferência para utilizar em embaraçadas, justamente porque não me altera e não corre esse risco todo que a gente está vendo nesses fármacos hoje. Pode gerar leucopenia e granulocitoses, então a gente mexendo em angiotensina, a gente pode acabar causando uma alteração de linhagens sanguíneas. Em relação aos usos, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, principalmente quando a gente tem um paciente que ele não responde ao tratamento com IECA. Aqui a gente vai, se não responde a IECA, a gente altera e prefere usar ARA2. E de maneira alguma, em hipótese alguma, se usa IECA junto com ARA2, porque não faz o menor sentido você usar dois fármacos para atuarem no mesmo lugar, se o IECA ele já vai diminuir a produção de angiotensina 2. Para que você vai usar um antagonista dos receptores de angiotensina 2, sendo que você nem tem angiotensina 2? E além disso, se caso você usasse, os sinergismos que eles iam gerar, eles iam basicamente exterminar a angiotensina. Por quê? O IECA, ele inibe a enzima para formar a angiotensina 2, mas algo de angiotensina 2 pode ser formada. E esse algo de angiotensina 2 pode se unir no receptor. E se você dá um ARA2, esse pouco de angiotensina 2 que você, digamos, tem no corpo, ela não vai atuar, porque você está usando um fármaco. E nem tudo na vida tem que ser radical. Então, a gente precisa um pouco de angiotensina, não pode ser muito, não pode ser pouco, não pode ser muito e também não pode ser nada. Então, não se usa em hipótese alguma. Ou é um, ou é outro. E principalmente ARA2 se prefere quando o paciente não responde aos IECAs. Primeiro se prefere IECA do que ARA2 e a partir daí, se não responde ou se tem algum tipo de problema, a gente pode rotar para os ARA2. Alguma dúvida? Perfeito. A única coisa que eu digo é que a partir de agora, prometo que terapêutico vai ficar muito mais interessante. Que a gente vai entrar em